Olá pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver o testador de estratégia do MetaTrader 5. Pessoal, eu estou com o MetaTrader 5 aberto aqui e para a gente acessar o testador de estratégia dele, a gente vem aqui no menu exibir, a gente tem a opção aqui, testador de estratégia. A gente pode clicar também, a gente pode pressionar o Ctrl R. Eu vou acessar aqui. E ele abre essa janela aqui, testador de estratégia, ok? Ele tem essas opções aqui, tá? E aqui embaixo ele tem algumas abas, tá? A gente vai entender o que são cada aba dessa, tá? Aqui ele tem essa aba configurações, que a gente consegue configurar esses parâmetros para a gente realizar o teste, tá ok? Essas opções aqui nada mais são do que configurações, do que atalhos para configurações de estratégia de teste diferentes, ok? Então, por exemplo, esse único aqui, você consegue configurar um teste sem essa opção visualização aqui selecionada, certo? E essa visualização, ele vai estar selecionada, esse modo aqui de visualização, onde você consegue realizar o teste da sua estratégia, do seu robô, né? E você consegue ver nos dados históricos o seu robô sendo executado, tanto as posições de compra, de venda, né, o stop, o take profit, tudo sendo executado no momento em que vai acontecendo as execuções, ok? As outras opções também, essa opção aqui, indicador, onde você consegue configurar, já vem essa estrutura configurada, né, pré-configurada, para você testar um indicador técnico, tá? Aqui você tem essa opção atraso no teste de estresse, onde você consegue, que já vem como padrão, selecionado esses 50 milissegundos, e você consegue selecionar aqui outras alternativas para você simular uma latência, tá? Para você simular esse atraso, como se fosse a simulação de um atraso na sua conexão, tá? Para simular aí no seu robô, tá? Para simular uma conta real, tá? E aqui a gente tem as próximas opções aqui, opções de otimização, onde a gente vai ver isso no capítulo posterior, ok? Aqui a gente tem a otimização completa, né, a otimização genética, e essa otimização aqui forward, ok? A gente vai ver isso tudo no capítulo posterior, ok? A outra opção aqui que a gente tem é essa cálculos matemáticos. Essa cálculos matemáticos aqui, essa é uma opção que ela desconsidera alguns eventos, né? Alguns eventos, por exemplo, como eventos de preço, como a on-tick, até a on-timer, se preciso. Ela considera só eventos relacionados a cálculos matemáticos para você conseguir testar cálculos matemáticos, ok? E essa última opção aqui é ver resultados anteriores, onde você consegue ver resultados de testes anteriores. Você consegue ter um atalho aí para testes anteriores, ok? Para a gente ver como configurar aqui os parâmetros para um teste, eu vou selecionar essa primeira opção aqui, único, e a gente vai configurar todos os parâmetros aqui para realizar um teste, ok? Antes disso, eu vou acessar o site aqui do MetaTrader, para mostrar para vocês aqui onde a gente consegue obter informações em relação aos testes, ok? Então a gente vem aqui no menu Algo Trading, tá? E a gente tem aqui a opção Testador de Estratégias. Vou selecionar, e aqui a gente já tem várias informações em relação ao testador de estratégias, ok? Recomendo a leitura, tá? Eu vou entrar nesse primeiro link aqui, na verdade um segundo link aqui, testador de estratégias, e aqui ele já tem uma informação mais completa a respeito do testador de estratégias. Inclusive ele tem essa animação aqui, que você passa o mouse nos parâmetros e ele mostra uma descrição de cada parâmetro para você entender o que significa cada um deles, ok? Eu vou retomar essa animação aqui mais para frente, tá? Eu vou retornar agora para o MetaTrader para a gente configurar os nossos parâmetros aqui para a gente realizar um teste, ok? Então a primeira opção aqui
é o Expert Advisor, né? O robô que a gente quer testar. Eu vou selecionar o nosso robô que a gente fez aqui no capítulo 4, né? O primeiro robô. Então ele já está selecionado aqui, né? Ele mostra aqui a sua árvore de diretórios. Basta você navegar aqui pela sua árvore de diretórios e selecionar o robô que você quer. Né? Eu vou selecionar ele aqui. E aqui você seleciona o ativo que você quer submeter o seu robô, o teste do seu robô. Eu vou selecionar essa série contínuas aqui, tá? Eu vou selecionar essa série por liquidez aqui do mini índice, tá? Só para a gente entender como funciona essa série contínuas aqui, eu vou dar um exemplo aqui do mini dólar. A gente está no contrato vigente do mini dólar, esse WDOZ19. Eu vou pegar o contrato aqui, vou colocar no time frame de 1 hora. E a gente vai ver que aqui já está colocado o indicador de volume. E perceba que o volume dele começa a ter um volume expressivo a partir do dia 31. Né? Ó, a partir do dia 30 para trás, ele não tem um volume expressivo, né? Ou seja, ele não tem liquidez do dia 31 para trás. Né? Isso significa que esse contrato aqui, WDOZ19, ele passou a ser negociado de forma efetiva a partir do dia 31 para frente, né? Que foi exatamente quando o contrato anterior, WDO, se não me engano era o WDOX19, estava sendo fechado, e esse contrato aqui, WDOZ19, estava dando início, certo? Que foi o dia do vencimento, né? Se a gente for submeter esse contrato para um teste, a gente perceba que a gente só vai conseguir testar ele, fazer um teste bem performático nessa data aqui, né? Porque se a gente colocar numa data posterior, perceba também que, ó, nessa data aqui, inclusive, ó, do dia 10, né, para cá, perceba que os candles ele já tem os preços bem distorcidos, né? Então eles já são dados que não são bons para a gente realizar um backtest, né? Então o que a gente precisaria fazer é usar dados do contrato anterior para realizar o backtest. Para a gente não precisar testar num contrato, depois realizar outro teste com outro contrato, a gente pode usar esse mecanismo aqui de séries contínuas, que é como se ele juntasse todos os contratos em um só, e aí você pode usar séries mais longas, né, séries históricas mais longas para fazer backtests com dados históricos mais longos, ok? E aqui a gente tem algumas opções de séries históricas, né? A gente tem por vencimento e por liquidez. Eu prefiro usar essa aqui por liquidez, tá? Mas a gente tem por vencimento também. Eu vou entrar aqui, por exemplo, em exibir ativos. E aqui, ó, em BMF séries contínuas, se eu digitar aqui o IN do índice, a gente vai ver que a gente tem por vencimento e por liquidez, né? A diferença está justamente no dia do vencimento, né? Se eu usar um contrato de série contínuas por liquidez, no backtest ele vai considerar no último dia do vencimento o contrato mais líquido, né? Ou seja, o contrato do dia, o contrato já que está para ser negociado, o contrato atual. Se eu usar o contrato de série contínuas por vencimento, ele vai usar o contrato, no dia do vencimento ele vai usar o contrato anterior, ou seja, o contrato que está sendo vencido. Esse daqui é um problema que a gente sabe que o contrato que está sendo vencido, a partir mais ou menos lá na hora do almoço, lá para o meio-dia, ele já começa a perder liquidez, né? Então a gente sabe que eu prefiro pelo menos usar o contrato por liquidez, ok? Então por isso aqui eu usei esse WIN cifrão D, que é o contrato aqui por liquidez, ok? Então vamos lá. O time frame dele eu vou usar de 1 hora, tá? O tempo gráfico dele é de 1 hora. Posso deixar aqui em 1 hora. Vou selecionar aqui 1 hora. A data, o período que eu quero testar minha estratégia. Eu posso usar aqui o histórico completo, né? Que ele vai usar aqui desde a data que ele tem essa série histórica, né? No caso aqui 16/10/2014 até a data atual. Eu posso usar só para o último mês, posso usar o último ano,
ou posso colocar um período personalizado, né? Eu vou colocar aqui no caso um período personalizado, tá? Eu vou colocar aqui só para agilizar um pouco o teste, vou colocar aqui no meio do ano, mais ou menos. Sei lá, vou colocar do dia 5 de julho até a data atual aqui, até a data de ontem, tá? Essa opção aqui para frente, ela é uma opção mais avançada, onde você consegue dividir, ela é mais relacionada à otimização do que para o teste, tá, pessoal? Ela é uma opção onde você consegue dividir o teste em dois, em uma parte ele realiza o backtest e a outra parte ele tenta otimizar em relação ao backtest, ok? A latência você consegue selecionar a latência, né, que ele vai emular uma demora, né? Ele vai simular uma demora na sua conexão, tá? É importante você simular pelo menos um período aí, esse sem atraso, execução perfeita. Você pode selecionar essa opção. No entanto, a gente sabe que essa execução ela não existe, né? Pelo menos se você não tiver conectado direto na bolsa de valores, raramente as pessoas estão, né? Você tem essa opção aqui também de usar o último ping até o seu servidor. Ele faz um teste, ele faz um ping com a sua conexão, ele pega essa latência e usa esse ping médio aqui nessa modelagem, tá? Eu prefiro usar aqui os 50 milissegundos mais ou menos e vou usar esses 50 milissegundos nesse teste, ok? Essa modelagem de teste aqui, eu vou deixar aqui a cada tique. Ok? Você pode selecionar essas outras opções. Lembrando que se você quiser entender como funciona cada uma dessas opções, modelagem, você pode novamente acessar aqui o teste aqui, né? E vir aqui, e você pode vir aqui, modo tique, cada tique baseado, eu vou selecionar esse aqui, ó, modo de modelagem mais preciso e mais lento, tá? Ele é mais lento, no entanto ele é mais preciso para você realizar o seu teste. Ok? É o que eu vou usar, tá bom? Aqui eu vou deixar sem selecionar essa opção. O depósito eu posso selecionar essas opções aqui. Eu vou deixar de R$3.000, tá? A moeda eu vou selecionar a brasileira mesmo, BRL, tá? Eu posso selecionar aqui também a alavancagem. 1 por 1, 1 por 50, e aqui você seleciona a alavancagem. Essa opção aqui, a gente só vai usar quando a gente estiver otimizando a nossa estratégia, tá? Que a gente vai ver isso aqui no capítulo posterior, tá? E o modo visualização, por enquanto a gente também não vai marcar, porque esse teste aqui a gente vai fazer sem visualizar o teste. Numa aula seguinte a gente vai fazer um teste usando esse modo visualização, ok? Então, ok, pessoal. Setado todos os parâmetros aqui, eu vou inicializar o teste e vou mostrar para vocês o resultado final. Esse teste ele pode demorar um pouquinho, tá? Eu vou inicializar o teste aqui. Caso ele demore muito, eu vou parar o vídeo aqui e vou retomar o vídeo com o resultado do teste, ok? Pessoal, nosso teste finalizou aqui. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Então aqui, as outras abas, a gente tem o parâmetro, que são os parâmetros do nosso robô, que a gente consegue também manipular para realizar o teste, né? E aqui, essa aba aqui, o teste de volta, é o backtest, ele mostra todos os resultados que foram abstraídos do teste. Então a gente tem aqui, ó, depósito inicial, né, que a gente selecionou. Primeiro que ele mostra a qualidade do histórico, ó. Então ele mostra aqui que o histórico que a gente fez o teste, ele não teve um nível de qualidade de 100%, tá? Ele teve um nível de qualidade aqui de 98%. Tá? É um nível de qualidade satisfatório, tá? Mas geralmente ele chega no nível de 100%. Tá? Ele mostra aqui a quantidade de barras tá, usada, 785. Aqui o depósito inicial foi de R$3.000. O lucro líquido total foi de 1.360, né? Ou seja, o lucro bruto foi na verdade 2.699, mas ele teve um prejuízo de 1.663. Totalizando aí um lucro líquido de R$ 1.036, certo? Nesse período de tempo que a gente testou, tá bom? Bom, importante nessa primeira etapa desse teste é a gente visualizar só isso aqui, tá? Posteriormente a gente vai entender cada dado desse daqui, a gente vai ter uma aula só
para entender cada resultado disso daqui quando a gente for estudar o relatório de teste, tá? A gente vai entender também os gráficos aqui que ele gera, tá? Lembrando também que esse robô ele foi desenvolvido mais com a ideia didática, né? E não a ideia dele ser performático, né? Dele ter uma performance, né? E aqui eu vou mostrar o gráfico para vocês. Aqui ele mostra o gráfico tanto do saldo, que é a linha em azul, quanto do capital líquido, que é a linha em verde, ok? E apesar de a gente ter esse resultado aqui positivo, né? Perceba que ele teve um resultado positivo, né? Ele fechou no positivo, R$ 1.036 no positivo nesses meses aqui de operação. A gente vai ver, analisando o gráfico e depois fazendo um teste aqui com um período mais longo, que ele não é um robô que tem uma boa performance, ok? Como eu disse, ele é um robô mais pensado para fins didáticos do que a fins de performance, ok? E apesar dele ter esse resultado bom, a gente vai perceber, analisando dados aqui de relatório, que ele não é um bom robô para performar ao longo do tempo aí, ok? Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Bom, nessa aula era isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula a gente vai executar esse mesmo teste, só que a gente vai executar no modo visual. Até a próxima aula.